Está começando o podcast do Bob Lester. Oi, gente, nós estamos começando mais um Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. E hoje o nosso convidado é vereador, sonhava em ser médico, mas trilhou o caminho da navegação. Um negócio de família que no início fez com que ele e a família acabassem tendo que dormir em uma lona na rua. Ele vai contar essa história pra gente daqui a pouquinho. Também trabalhou como comerciante. Hoje é ativista e protetor dos animais. E também é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal. Hoje nós iremos bater um papo com o vereador Kennedy Marques. Vereador, seja bem-vindo ao Bobcast. Boa noite ou boa tarde, Bob. Eu que agradeço pela oportunidade de me receber e eu poder falar um pouco do Kennedy Marques, né, a pessoa do Kennedy Protetor de Animais, e também um pouco do meu mandato como vereador da cidade de Manaus. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho sobre a sua história, onde o senhor nasceu, quais são as lembranças que mais marcaram, assim, da sua infância, da sua adolescência, juventude. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bem, eu nasci, sou filho aqui do Amazonas. Meu pai cearense, minha mãe paraense. E a família, os meus pais se conheceram num município no interior, ainda numa vila lá no Baixo Amazonas, São Sebastião da Tumã. Eu nasci em Manaus. Era uma criança muito tímida, muito recatada, cheio de medos, né? Inclusive, eu lembro que o meu maior medo era quando, nas férias, nós iríamos passar as férias na casa da minha avó, lá em São Sebastião da Tumã, e eu tinha que andar de barco. Olha só a ironia do destino. E eu adorava ir para casa da minha avó, mas aquela viagem de barco até lá, morria de medo, aquele barulho, aquele monte de gente ali, medo do rio, né, do naufrágio. E depois eu me tornei referência no transporte fluvial já no Rio Madeira, não mais no Rio Amazonas. Então a vida da gente é assim. Fui uma pessoa muito influente na região do Rio Madeira, referência na questão do transporte fluvial e abastecimento dos municípios, do comércio de lá. Isso, terminei o médio em, deixa eu me ver, 85 mais ou menos, e acabou aquele sonho, né? A família passava por uma dificuldade, o naufrágio, né, da embarcação do meu pai, e eu tive que iniciar, largar o sonho de ser médico, outra tendência, aquele sonho de garoto, né? Uhum. Para ir para navegação, e eu larguei tudo e fui trabalhar, fui embarcado. Então começou com o seu pai? Começou com meu pai. O que o seu pai fazia exatamente? Ele já tinha embarcação, ele trabalhava no comércio, como é que era essa ocupação? Papai veio do Ceará, conheceu minha mãe no interior de São Sebastião, aprendeu a profissão de calafate, né? Poucas pessoas conhecem esse nome, é o cara que calafeta, que tapa ali a brecha da embarcação. E tornou-se um carpinteiro, tornou-se um dos melhores carpinteiros navais aqui em Manaus, e começou a comprar e vender casco, né? Que é o batelão. Uhum. E alugou uma embarcação e entrou no transporte fluvial. O batelão é o que não tem... É só o casco. É só o casco. É só o casco. Ele começou comprando e vendendo o batelão. Lá... Motor de centro? De centro. De centro. Motor de centro. E aí alugou uma embarcação. Nós já começou a navegar, isso lá no Baixo Amazonas, até Alenquer. Vocês saíam ia de onde para onde? De Manaus até Alenquer. Manaus até Alenquer. Eu, na época, não viajava. Eu estava estudando ainda em Manaus. O sonho de ser médico. Isso. Naquela época tinha esse sonho, né? E depois o papai teve uma oportunidade, um barco fretado, né? Uhum. De comprar a embarcação. Aí ele vendeu nossa casa. Nós tínhamos um comérciozinho lá no mercado municipal. Vendeu nossa mercadoria e comprou a embarcação, deu a entrada e ficou pagando. Apostou todas as fichas. 6 meses a embarcação naufragou e nós ficamos alugados, procurar um apartamento bem baratinho para que a família pudesse se abrigar. E a gente foi trabalhar. 1 ano após esse naufrágio, eu estava terminando o médio e querendo trabalhar. Então foi quando
eu decidi largar e trabalhar na navegação. O único espaço que tinha para introduzir uma embarcação era no Rio Madeira, totalmente desconhecido para nós. Alugamos, fomos para o Rio Madeira. Naquele momento só tinha 3 embarcações por semana que saía de Manaus. A nossa embarcação era uma embarcação velhinha, um barco alugado. Inclusive no final de um ano de navegação, nós estávamos entregando e conseguimos comprar uma embarcação já usada. Foi uma sorte, né? Deus é muito bom. E no dia que nós estávamos chegando, já voltando em Manaus para entregar essa embarcação, ela era tão velha, que lá no Porto de Nova Olinda, quando ele foi atracar, tinha uma peça de madeira, ela entrou no casco em cima de uma tábua podre, que entrou e perfurou o casco. A gente teve que... Estava acima do nível da água, a gente teve que fazer o improviso ali. Chegamos em Manaus, entregamos e começamos com a nossa embarcação. De lá para cá, a gente foi mudando, construímos o barco Cometa Halley. Você tinha que idade, né, quando você começou a trabalhar? Eu embarquei com 18 anos. 18 anos. E qual era a tua função nessa época? Meu primeiro emprego, tive 2 empregos aí, de 16 até 18 anos. Eu era auxiliar de vendedor, né? Eu trabalhava com vendas em representação comercial. Eu era o cara que carregava a mala. Então, como era venda de confecções, tinha que levar o mostruário. Então, tinha mala, tinha 4, 5 malonas pesadas. Eu era um desses que chegava lá, tirava a mala, ia tirando, mostrando e fazia a venda também, né? Tornei-me vendedor. Primeiro ano foi como auxiliar, depois como vendedor. Foi quando aconteceu essa tragédia na família e eu larguei e digo, não, quero trabalhar, quero acompanhar minha família, meu pai. Aí com 18 anos começou a trabalhar com seu pai? Com 18 anos eu embarquei, né? Larguei. Ajudava a gerenciar a embarcação? Tudo. Ia pro porão, descarregava, era pesado. Era para topar tudo, né? Inclusive não dormia em casa, porque como era muito precário, a gente estava começando, eu tinha que tomar conta do barco, tinha que reparar, vigiar, porque lá no porto na época, né, não era nós saímos da escadaria, não sei se você lembra, a praia, da praia, né? Então lá era um lugar muito marginalizado, era um lugar muito perigoso. Então a embarcação não podia ficar sozinha, tinha que ficar vigilante a noite inteira. E a gente revezava, tipo assim, nós tínhamos mais 3 tripulantes, então tinha que revezar as noites parada no porto. E eu era um desses que revezava, durante o dia também fazia a carga. Peguei no pesado, né? Isso aí era comum. São os nossos caminhos de rios, né? É isso. As nossas embarcações que ajudam aí no transporte, ajudam no desenvolvimento também do nosso estado. Você aproveitou o negócio da navegação e também virou comerciante. Foi a grande sacada nossa, inclusive iniciou, né? Vou até contar esse detalhe importante. Quando eu saí do meu emprego e eu embarquei, eu tive a minha rescisão. O meu patrão, querendo me enrolar na época, ele disse, rapaz, como eu fui muito apressado, eu tinha que embarcar logo, eu não podia esperar. E disse, rapaz, se tu quiser levar um mostruário que saiu de linha para ti, eu posso te ver de levantamento aqui referente à tua rescisão. Tá, me dá para cá, eu queria trabalhar. Então ele me passou algumas roupas, né? Roupas novas. E eu levei para vender. Em poucos comerciantes que tinham de confecções no interior na época, né? Essa era muito pequena a cidade. Consegui vender, levantei um capitalzinho e comecei a comprar e vender primeiro balas, né? Chiclete, bombom, doce. Depois fui migrando para outros produtos, comestíveis, açúcar, arroz. E a gente, no tempo de mais ou menos 2 anos, nós já tínhamos, já éramos atacadista. Já abastecíamos aqueles pequenos comerciantes lá do interior. Vocês compravam onde? Aqui em Manaus? Comprava em Manaus e vendia. E vendia no interior. Isso. E isso fez uma diferença muito grande, porque enquanto uma embarcação que só fazia o transporte de passageiros de cargas faturava 1, eu faturava 1 mais 5. Então a gente cresceu, nós tivemos um destaque muito grande no transporte, fomos modificando as nossas embarcações, eram embarcações modernas, velozes, bem arrumadas, com uma capacidade de carga e passageiro muito grande. E sempre com aquele objetivo de melhorar o transporte, tratar bem nossos passageiros, trazer qualidade no transporte, né? Nossas embarcações, o Eclipse, o Bismarck, depois já a minha embarcação era Bismarck, Cometa Halley, e já a minha embarcação o Eclipse 2, que já oferecia um casco de ferro, muito segura, inclusive a carga era manuseada por matrino, convés, tinha um elevador para descer a carga. Já procurei modernizar
o transporte para acelerar o tempo parado nos portos. Né? Foi a primeira embarcação de aço. De aço. No Rio Madeira foi a minha embarcação. Olha que maravilha. E aí, do comércio, aproveitou o comércio. Lógico que ganhou o seu dinheiro ali também. A gente trabalha para isso, para ganhar o nosso dinheiro. Como foi que, de repente, você veio e se encantou com a política? Na realidade, eu observava lá, eu encerrei minha carreira de navegação em 2007, em janeiro de 2007. Mas a crise no interior já vinha se arrastando ao longo do tempo. Eu comecei a perceber, como a minha embarcação era maior, era de aço, também a despesa dela era maior. E eu fui percebendo que já não estava, enquanto ela chegou a um topo fazendo sucesso, foi muito bom, ganhei muito dinheiro, e aí começou a cair. O que se produzia não era o suficiente, não conseguia mais pagar uma embarcação daquele porte, o que se fazia, o que se transportava, não dava. E eu percebi que nós fomos começando a perder. Naquele ritmo que estava, em decadência, o interior, eu digo, vai chegar um momento que não vai caber essa embarcação, não vou conseguir trabalhar aqui. E aí eu via os deputados na época, deputados estaduais, irem lá na região do Rio Madeira, que eu considerava como a minha casa, e levar o nosso voto e não trazer nada, o interior empobrecido. E eu fui candidato a deputado lá, não. Fui candidato em duas eleições, em 2002 e em 2006. Eu fui o 24º mais votado em 2002, né? Só que estava num partido errado, não tinha experiência nenhuma e acabei com 9.640 votos. Teve pessoas que se elegeu com 3.500 deputados. Uhum. E aí eu tive muitas perdas financeiras, né? Que eu era comerciante, era o meu negócio. E perdi capital, passei por dificuldade. Em 2006 eu mais uma vez tentei, não queria, mas houve uma insistência, as pessoas acabaram no convencimento. Quando eu participei, e a região do Rio Madeira cada vez empobrecendo mais. E eu não consegui também vencer a última eleição. Eu disse, não quero mais política, isso não é para mim, eu sou comerciante. E em 2007 já estava a região estava passando por uma fase muito difícil, o transporte, a navegação, e eu resolvi parar de encerrar. Eu estava vendo que estava ficando insuportável. Apareceu uma proposta para comprar minha embarcação, foi, graças a Deus, naquele momento caiu direitinho. Eu vendi a embarcação e migrei para Manaus. Eu já morava em Manaus, mas só dormia em Manaus 2 noites só, durante esses 23 anos, né? Então encerrei minha carreira. Foi quando eu fiquei trabalhando aqui como corretor, comprando e vendendo imóveis e também vendendo para terceiro. E foi quando eu tive a oportunidade de comprar o meu primeiro cachorro, que foi um pedido do meu filho mais novo. Eu não tinha intimidade com animais, eu não tinha contato nenhum, não tinha nada contra, mas nunca tinha tido essa oportunidade. Morava num apartamento e aí foi quando eu tive o primeiro animal. E criança, né? Meu filho na época era uma criança, ele queria, mas criança não quer, né? Ele passava o final de semana comigo, meu filho, e aí acabava que durante a semana a Nina, que foi a nossa primeira cadelinha, ficava comigo e a gente foi se apaixonando pelos animais, né? Aí nós tive uma outra oportunidade de uma vizinha que morava no andar de cima, separou do marido e disse, olha, tu fica com o Bob, que era um outro poodle. Tinha que ser Bob o nome? Bob. O nosso Bob, aí ficou lá, o Bob veio, foi mais um. Em seguida, uns 2, 3 meses depois, eu fui cobrar uma pessoa que me devia, eu estava passando por uma fase financeira difícil. E chegando lá, eu quase me desentendi com essa pessoa. E eu preciso contornar. E aí vi uma cadelinha ali no Auxiliador, ali na Oscar de Figueiredo, ali entre Joaquim Nabuco e 7 de setembro, ali na Auxiliadora. Uhum. A cadelinha subia e descia acompanhando alguém, e eu, ali a ponto de me desentender com a pessoa, eu disse, não, eu vim aqui para pegar esse animal. Botei ela debaixo do braço e fui para casa. Foi um convencimento meu de sair de uma situação que poderia complicar a minha vida, por conta de dinheiro, né? Eu tava de repente chegar às vias de fato. Isso, ali, né? Então. E eu fui, então eu já estava com 3 animais. Aí recolheu e fui para casa. Eu achei aquilo, eu entendi aquilo como um chamado, um motivo. Eu tenho que sair daqui. E aí fui, cheio de carrapato, ela foi para casa. Aí tratei e tal, limpei. Então morava em apartamento com 3 animais. Aí comecei a incomodar a vizinhança.
Comecei a incomodar, e isso me incomodava muito, que uma coisa que eu não gosto é de estar em dívida com as pessoas, é de incomodar as pessoas. E aí, isso 2008, 2009, por aí. E aí, nessa compra e venda de imóveis, eu acabei fazendo um negócio no imóvel que era acima das minhas condições. Era uma casa. Eu trabalhava com apartamentos pequenos, valores muito baixos, né? Comprava, revendia, reformava, revendia. Iniciei o curso de arquitetura na época por conta do meu trabalho. Em 2008, 2009, por aí. E acabou que eu iniciei uma obra, vendi uns apartamentos, me deram um cano, eu fiquei apertado e não conseguia concluir essa obra, que é a casa onde eu moro hoje. Era um imóvel do valor mais alto, fora do meu nível, né, do meu trabalho. E eu fiquei muito aperreado financeiramente, muito. E fiquei sem opção. Quando eu concluí a casa, lá na Morada do Sol, onde eu moro até hoje, eu querendo vender, não conseguia, eu já estava sem fôlego, cartão todos comprometidos aí, já pagando juros sobre juros. E aí até que apareceu um casal interessado na casa. No dia de fechar o negócio, a esposa decidiu ir para um apartamento. Aí foram lá, tiveram educação de comigo, explicar, já estava tudo certo. E quando ela chegou no meu apartamento, disse: "Você não vende apartamento?" Eu disse: "Vendo." Na hora, eu não tinha opção. E aí eu vendi meu apartamento e fui morar nessa casa, onde eu moro até hoje, sou muito feliz. E nessa casa, você resolveu a questão de incomodar a vizinhança por causa dos pets. Eu morava num apartamento e eu me sentia muito mal, eu com 3 animais. Era um apartamento do nível bom, alto. Tinha 3 pontos negativos. Uma que tinha meus animais, que quando chegava uma visita, não podia receber visita, eles latiam, eu ficava preocupado em incomodar vizinho. O segundo ponto é que eu sou uma pessoa muito simples e lá moravam pessoas de um nível mais alto e que eu me incomodava, não me sentia muito bem. E o terceiro ponto é que eu sempre metia minha mão na massa, eu gostava de produzir, eu estava estudando arquitetura, eu queria cortar, eu queria medir, eu queria serrar. E eu não tinha essa liberdade, que em apartamento tudo é restrito, tem os horários para tudo, então eu me sentia muito prisioneiro ali. E quando surgiu essa oportunidade, para mim foi muito bom eu ter saído dali. Hoje na minha casa eu tenho minha oficina, tenho meu ateliê, é espaçoso, eu consigo. E eu fui morar nessa casa, eu saí só com os cachorros, a mulher, a cama, o resto era embutido, nem ar-condicionado eu levei. Passei pelas dificuldades lá. Parte do negócio sobrou um dinheiro, onde eu montei um mercadinho ali na Praça 14, e foi ali, na Praça 14, que eu comecei a alimentar alguns animais que vinham na porta do mercadinho. Comecei a me relacionar com as pessoas e fui absorvendo, tendo esse amor pelos animais, engrossou ali. Que chegou o momento que começaram a abandonar animais na minha porta, aí o efeito é inverso. Quando eu pensei que não, já tinha na minha casa 25 cães e 30 gatos. Nossa. E o meu negócio, que já estava com 4 anos, né? Lá nesse mercadinho, já não sobrava tempo para me cuidar do meu negócio, porque eu já tinha uma despesa, tinha muitos animais em casa. Eu já estava estudando arquitetura e eu disse: olha, eu vou parar isso aqui. Eu fiquei chateado, porque eu via o abandono, as pessoas, enquanto eu ajudava as pessoas do entorno, eu dava carona, eu levava animal para castrar lá no CCZ, eu comprava medicamentos e produtos que eu abri um espaço pet dentro do meu mercadinho só para eu poder ter o poder de compra e repassar preço de custo para as pessoas, para poder ajudar a minha comunidade. E algumas pessoas, não são todas, começaram a abandonar, começaram a me explorar nesse sentido, e foi ficando difícil para mim, porque, por exemplo, no andar de cima desse prédio do mercadinho embaixo, em cima era o meu depósito, quando eu tinha pouco, eu tinha 10 animais em tratamento. Então, ficava muito, eu acordava 4 horas da manhã, eu saía de lá do mercadinho, fechava às 9 da noite, trabalhava de domingo a domingo, ainda tinha que cuidar dos animais, fazer curativo, limpar, e isso acabou me desestimulando. Aí nesse momento lá, uma coisa importante que é bom eu dizer, né, uma pessoa abandonou uma cadela, pediu para ficar um dia comigo, uma cadela que foi atropelada na Torquato, ficou paraplégica, perdeu o movimento nas patas traseiras.
E foi ali que eu fiz a primeira cadeira de roda para animais. Hoje eu faço cadeira de roda para animais aqui em Manaus, né? Nós temos as melhores cadeiras. E eu fiz de PVC as primeiras cadeiras de roda. Essa mulher abandonou esse animal, ficou comigo, tá até hoje, tá viva ainda, né? A Pitucha tá viva até hoje, tá velhinha já. E eu fiz a primeira cadeira de roda. Então, passou ali, passei um período fazendo, fechei o mercadinho, eu digo, não, vou sair daqui, eu não quero mais saber. Já tinha aquela família grande, aqueles vários animais, e resolvi me recolher da minha casa ali, né? E fiquei fazendo trabalhos. Começaram a me procurar, começou aquele envolvimento nas redes sociais, as pessoas pediam, encomendar a cadeira, eu digo, estava estudando, né, arquitetura, não tinha muito tempo para ganhar o trocado, e eu comecei a produzir cadeirinhas de roda e fiquei vivendo um pequeno período daquilo ali. Produzir a cadeira de roda, fui melhorando, fiz a estrutura de alumínio. Hoje as nossas cadeiras de roda são uma das melhores do país. Nós temos aqui no Amazonas. É referência hoje. É referência hoje, graças a Deus, da melhor forma possível. E em 2016, a convite de um amigo, né, um comerciante amigo de muito tempo, ele conheceu o meu trabalho, a minha vida, aquele monte de animais que eu tinha na minha casa, e disse, cara, tu sobrevive com tão pouco e tu faz tanto, tu merece uma oportunidade, tu merece um mandato, poxa, por que tu não se candidata a vereador? Eu digo, Fernando, eu já tive uma experiência política, eu não quero mais, e eu não tenho dinheiro para me bancar uma campanha. Ele disse, não, eu te ajudo na tua primeira campanha. E ele me ajudou, é um grande amigo, tenho muito respeito por ele, e ele me ajudou na primeira campanha, em 2016, candidato a vereador. Eu tive 1.960 votos, quase nada, né, sem dinheiro. E nós fundamos a instituição Anjos de Rua em começo de 2016. Aí que começou o Anjos de Rua. O Anjos de Rua. Antes, nós abrimos a instituição em 2015, em 2016 eu fui candidato, né? Os trabalhos de controle populacional, as castrações começaram logo em janeiro de 2016 e aí a coisa evoluiu. Deixa eu fazer uma pergunta, vereador. Como é que foi com o povo de casa, quando começou a recolher? Porque tem 1, 2, 3, aí vem 4, 5... Como é que foi isso em casa? Na minha casa, eu e minha esposa, os dois amam do mesmo jeito, né? Nós amamos os animais e, assim, tudo foi de comum acordo. E eu digo, inclusive, que numa família onde um membro da família, ou o pai, ou a mãe, ou os filhos não gostam de animais, não vão ser felizes, não vão poder ter essa quantidade de animais, não vão ter animais em casa, né? Porque o animal, ele chega na tua casa, ele é um membro da família. E ele é o caçula sempre. Porque ele pode ter 10 anos, mas a mentalidade dele é de uma criança sempre. Então ele vai ser sempre o caçula, vai ser mais bajulado pelos pais, pelo dono da casa, né? E foi assim. Eu e minha esposa, nós amamos do mesmo jeito, sempre é de comum acordo. É claro que a mulher sempre, ela é mais sensível, então eu sou aquele que vou mais pelo lado técnico, amo os animais, sou apaixonado, mas eu sei fazer esse controle. Olha, até aqui a gente pode, aqui não pode. Esse cuidado para a gente não atropelar, né? Como tem muitas pessoas aqui na nossa cidade hoje passando dificuldade com excesso de animais, né? Pessoas que se tornaram acumuladoras e que precisam de ajuda. É uma questão de educação também, porque eu lembro que eu sou de Santarém, lá de Santarém, no Pará, e eu sempre quis ter. Mãe, compra naquela época não comprava, era doado, era adotado, né? Fulana teve uns aqui em casa, quem é que quer sair distribuindo? Ainda funciona, mas depois virou comércio isso daí. E aí eu vivia pedindo da minha mãe, eu quero porque quero ter um cachorro, Eu lembro da minha mãe dizer para mim que, olha só, você vai ter que dar banho, você vai ter que dar comida, você vai ter que limpar o cocô. Então, assim, vai ser uma responsabilidade. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Disse assim, você está preparado para isso? Ela me colocou na parede, disse assim, gostou. Se você não tiver essa responsabilidade, eu vou tirar de você. E quando foi uma cadela, minha primeira cadela chamava Pamela, eu lembro até hoje. Naquela época tinha um seriado que fazia muito sucesso chamado Dallas. Lembra do Dallas? Um seriado que passava? E Pamela era esposa de um dos caras lá da família, que eles trabalhavam com petróleo e tal, e eu achava aquela atriz bonita e botei o nome da minha cadela de Pamela.
Aí na primeira semana, amores, cuidado, carinho. Na segunda semana eu já quis abandonar para poder brincar, para fazer outra coisa. A mamãe me chamava e dizia, vai limpar o cocô. E me acompanhava lá, vai limpar o cocô. E ficava esperando eu limpar o cocô. Aí todo sábado, dê banho. Me ensinou. Bota um algodãozinho dentro da orelhinha para não entrar água. Então a minha mãe foi me educando, me ensinando para que eu pudesse ser tutor. E aí eu acho que esbarra muito nisso hoje em dia, porque às vezes tem aquela coisa que é modinha, né? Eu quero ter um cachorro, quero ter não sei o quê. E quando a família tem um poder aquisitivo melhor, ela pode, algo que eu sou contra, né? Você pode comprar um animal, digamos assim, mais caro, um animal de raça e tudo mais. Eu sempre tive vira-lata, sempre me dei muito bem com os vira-latas. Acho assim de uma resistência incrível, os vira-latas, de uma inteligência também sensacional. Acho que eu nunca tive nenhum... Tem uma poodle hoje raciada lá em casa, mas acontece muito essa questão do abandono por isso, porque às vezes não tem essa educação, não tem essa preparação, traz como se fosse, sei lá, um enfeite para dentro de casa. O dia que o filho enjoa, a mãe também não quer ter esse cuidado, o pai também não quer, independente da condição financeira. E onde vai parar? Vai parar na rua. Tenta às vezes doar, não consegue doar para ninguém e joga. Isso é de uma maldade muito grande. Essa questão de... Eu sou totalmente contra esse comércio de animais, bato forte nisso todos os dias nas minhas transmissões, nas minhas lives. Eu sempre falo, não compre, adote. Não compre, adote. Por quê? Porque você estimula o mercado, né? Estimula o mercado e nós temos uma quantidade tão grande de animais nas ruas precisando de uma oportunidade, inclusive animais de raça que foram abandonados justamente porque esse comércio ele é irresponsável. Ele olha para o animal como se fosse um produto e não como uma vida. Então chega uma criança no local desse aí, que vende animais, numa feira dessa aí, e aí ele vê lá um filhote de show, que é uma raça bem difícil de tratar, de lidar. Ele, quando ele é filhote, é aquele bichinho de pelúcia, aquele ursinho lindo, maravilhoso. Aí a criança, eu gostei. E aí ele pergunta, ele vai crescer? O cara mentiroso diz, não vai crescer não, esse vai ficar aqui e tal. E ele é médio porte. Ele engana a família, como muitos outros casos, não só no caso do show, mas entre outras raças, vende o produto que ele considera produto para ganhar o dinheiro, ele quer o dinheiro. E a família, que muitas vezes desinformada, levou para agradar o filho, né? Às vezes até um erro, uma falha dos pais ali, que era para dizer, não, vamos procurar se informar, você está preparado? Nossa casa está apta para receber um animal, tem as condições necessárias? Então leva, o animal cresce, o animal começa, por exemplo, um cão macho dentro de casa, de uma área ele faz xixi. Demarcando, né? Demarcando, ele tem que ter uma área, um pátio ali coberto para ele ficar naquela área externa. Ele vai lá no sofá, ele vai na cama, ele vai fazer xixi. Então, existem vários critérios que nós temos hoje para doar um animal, né? Primeiro, conhecer a família, conversar com a família. Segundo, conhecer o ambiente. Vai surgir algumas exigências para que ele possa adotar aquele animal, que ele faça algumas mudanças na casa dele, como se for gato, por exemplo, pôr uma tela nas janelas e tudo mais, né? Se for cão, que tem portão, que essa grade tenha as malhas suficientes para que ele não possa passar, e aí por diante, né? E a gente precisa ter esses critérios para que esses animais eles possam ser felizes e a família possa ser feliz, porque os animais complementam a vida da gente. Nós não estamos só dando uma chance, uma oportunidade para o animal, mas ele também está nos dando uma oportunidade, nos ensinando a ser mais humano, a ser mais sensível, a olhar a vida diferente, de uma forma diferente, né? Eles conseguem mudar a vida da gente, não tenha dúvida disso. Esse Kennedy que está aqui hoje não é o mesmo Kennedy quando era um empresário, não. Sou totalmente diferente. Hoje eu posso ganhar uma camisa de marca mais cara, mas se tiver uma mais barata, eu compro mais barata, porque eu vou pensar sempre que existe um cachorro de rua passando necessidade, e qualquer dinheiro que eu economizo, eu posso comprar mais rações para mais pessoas carentes. Então você muda, automaticamente você muda quando você tem um animal. Isso aí eu não tenho dúvida disso, a não ser que a pessoa não tenha sensibilidade, né? Não consiga evoluir no período que ele... Mas para mim foi uma mudança radical na minha vida.
Sabe o que eu penso também, vereador? Eu acho que os animais, eles nos escolhem, sabia? Não somos nós que escolhemos. Lá em casa, por exemplo, eu tenho esposa e 3 filhos, são 3 meninos, que adoram animais também. Que bom. Adoram. E quando essa poodle veio lá para casa, ela veio bem pequenininha e, na verdade, quem ganhou foi o meu filho, da família da namorada, ganhou. Na primeira noite, ele veio conversar, ela quer me dar uma cadelinha e tal, um filhotinho e tal. Você vai cuidar. Mesma coisa que a mãe fez comigo, eu fiz com ele. Você vai cuidar, tem que ter essa responsabilidade disso. Na primeira noite ele pegou, 1h da madrugada, bateu na porta do meu quarto. Ela tá chorando muito. Primeiro dia fora da ninhada. Aí eu querendo dormir, porque eu acordo muito cedo. Eu querendo dormir, eu disse, tá, me dá. Peguei, nem tentei, aproveitei aquele momento para educar nem nada, porque eu queria dormir. Aí ajeitei um travesseirinho, coloquei ela ali no chão, ela começou a chorar, tirei do chão, botei na cama, entre eu e a esposa, ela dormiu. Aí quando foi no outro dia, de novo, lá na cama, entre nós dois. Aí eu lembro que eu falei assim para minha esposa, amanhã eu vou devolver. Amanhã eu vou devolver por quê? Porque eu não tenho tempo. Ele já demonstrou que não vai assumir essa responsabilidade, tá jogando para cá na hora de dormir todo dia. Você também trabalha e a cadelinha vai precisar de atenção, vai precisar de carinho. E quem é que vai dar isso aqui? Ninguém vai dar. Então amanhã eu vou devolver. Então, acordei naquele dia decidido para devolver. Quando eu cheguei em casa, depois do trabalho, que eu já ia pegar a cadelinha para devolver, estava no colo da minha esposa. A minha esposa é aquele tipo de pessoa que cachorro, animal, qualquer tipo de animal, era só o dedinho assim, olha que lindo, só a pontinha do dedo assim fazia carinho. Oi, que lindo. Recolhia a mão e não queria saber de cuidado nenhum com o animal. Eu cheguei naquele dia, estava no colo dela, como se fosse um neném. Ela disse, não, deixa passar mais uma semana aqui, eu vou conversar. Já era, meu amigo. Escolheu. Ela, desde pequenininha, saía atrás para onde a minha esposa ia, ela ia atrás. Nós somos 5 lá em casa. 5. E ela escolheu a minha esposa para ir para trás. Ela andava acompanhando. E pronto, hoje a minha esposa chama de minha filha. É minha filha, minha neta, trata desse jeito. E a recíproca é muito verdadeira também. Eu acho isso incrível. Quando a gente sai, eu chego em casa, eu abro o portão primeiro, ela recebe. Ela me olha e o olho dela vai logo assim pro lado, como quem diz assim, quem é que tá vindo atrás dele? Será que é ela? Então eu vou, faço o carinho, ela faz um carinho em mim, já se desvia de mim e espera por ela. Então na cabeça dela... A preferida é ela. Acontece isso, não acontece? Acontece. Não, eles escolhem. Eles têm essa sensibilidade. Essa sensibilidade, né? Eu penso que existem coisas espirituais por conta disso, né? Não é à toa. Eu acredito também. Não é à toa. Um exemplo disso é você... Várias vezes eu já vi várias situações, foram várias, de um animal ser abandonado na Cidade Nova e ele chegar no outro dia na Praça 14. No outro dia. Aí você vai dizer para mim, não, foi o faro. Não existe faro. Alguma coisa conduziu ele de volta para casa dele. Não existe. O animal não tem um faro para sair da Cidade Nova com barulho, com som, com trânsito e chegar na Praça 14. Eu vi um sair do Parque da Laranjeira e chegou lá na instituição Anjo de Rua. E vários outros relatos desse tipo. Então existe alguma ligação espiritual, né? Eu penso que os animais, né, principalmente os cães, depois os gatos, existe uma hierarquia, né, existe uma sequência de aproximação do homem, né, de proximidade do homem. Então os cães estão logo atrás da gente e eles têm esse vínculo espiritual, essa conexão, né? Inclusive eu acredito que eles estão aqui para nos melhorar, eles estão aqui para nos auxiliar, os animais. Eu também acredito. Esse é o meu pensamento com relação a isso. E eles têm uma força bem maior que ajudam ele nesses momentos, como conduzir ele de um ponto para outro. Né? Tem tantas histórias que eu não prefiro nem contar, porque as pessoas vão dizer, é mentira, é absurdo. Mas eu acredito. E histórias assim de animal ser levado num local e aparecer em outro. Né? Eu tenho milhares de histórias, né? Inclusive, o poder de recuperação dos animais é algo fora do normal.
Ou, por exemplo, eu tenho eu não trouxe as imagens, eu poderia ter trazido para cá para a gente mostrar. Eu tenho imagens de animais que eu tratei, né? Que ele chegou com o crânio exposto, né? Larvas, coberto de larvas. Isso no ser humano, 5% disso o cara estava morto. O animal, com tudo aquilo, com aquela carga, ele sobreviveu. Então o poder, Deus, quando ele trouxe o homem, ele trouxe os animais, ele deu uma condição especial. Eles não vão falar, mas eles vão ter o poder de recuperação, eles vão ter essa sensibilidade, essa audição, essa visão. Ele vai ter tudo isso muito mais do que o homem, né? Então eu acredito que existe algo bem acima da nossa compreensão que conecta os animais às pessoas, né? E numa determinada hierarquia, né? Existe o cachorro mais próximo, logo depois dele está o gato, logo depois está o cavalo, e aí vai. Mas para mim, todos os animais têm essa aproximação. Hoje eu não como carne, não como frango por conta deles, porque eu... Não come proteína animal? Não. Como o ovo, por exemplo, né? Sim. Outras coisas, mas eu evito carne, frango, essas coisas, eu não... Por conta disso aí, né? O que a gente vê nos abatedores e tudo mais. Então é meio contraditório eu dizer que amo os animais, eu fazer isso, aquilo, eu tratar, eu abraçar esses caras, eu salvei milhares de vidas, né? Na minha carreira aí, desde 2007 para cá, salvei milhares de animais. E é meio contraditório eu comer a carne de um animal que está sendo abatido. Não tenho nada contra quem come, mas eu escolhi não fazer por conta disso. E existe, sim, algo muito próximo da gente. O senhor acredita que hoje a conscientização sobre a causa animal tem crescido nos últimos anos? Acredito, sim. Nós melhoramos bastante. Hoje, denúncias de maus tratos são muitas. Todos os dias eu recebo mais de 20 denúncias por dia. Eu não consigo atender a todos, né? Eu até falo isso para esclarecer para as pessoas que nos ouvem, né? Nos acompanham agora, porque são muitas denúncias de maus tratos. Mas o que acontece é que tem a mídia hoje, é que tem as redes sociais, tem a internet. Então antes isso acontecia assim, eu tenho certeza, com muita mais intensidade, só que não era mostrado, né? Não aparecia, não tinha como divulgar. Então hoje, muitos animais abandonados, muitos animais maltratados, e a gente fala que hoje existe mais abandono, mais maus tratos. Não, existe sim uma conscientização acontecendo, isso é gradativo, né? O ser humano é assim, ele precisa muitas vezes ser punido, ser preso, né? Como eu já levei várias pessoas, dei flagrante em várias pessoas e consegui prender pessoas que maltrataram animais, e é uma das coisas que mexe muito comigo, tá? Muito mesmo. Se eu vou, claro, nunca vou com a intenção de prejudicar uma família, uma pessoa. Eu vou com a intenção de conciliar, de conversar com ele, procurar saber. Você quer uma ajuda? Eu te ofereço ajuda, eu tenho estrutura para te ajudar. E agora, se o cara vem bater de frente, é meu mesmo, eu bati, eu fiz, eu matei, aí, meu amigo, aí eu quero ele preso. Aí é uma questão de honra, eu faço questão. Porque um dos empecilhos hoje na minha condição de vereador e protetor de animais é que, por exemplo, eu vou numa denúncia de maus tratos onde tem 5 animais, e chegando lá não tem acordo. O cara é bandido mesmo, o cara quer maltratar, ele faz porque ele sente prazer em maltratar, e eu vou prender esse cara, eu vou dar um flagrante nele, mas eu vou ter que recolher aqueles 5 animais. Imagina eu absorvendo ali 5 animais a no mínimo R$200 por mês, eu estou absorvendo R$1.000, uma conta de R$1.000 que pode durar 10 anos. Isso é um ponto muito importante, eu faço questão de dizer. Hoje eu tenho 300 animais na minha responsabilidade e eu tenho que medir até onde eu aguento, até Sim. onde eu consigo pagar essas despesas. Só que no momento que ele entra para minha responsabilidade, ele vai ter o melhor. Eu não vou deixar esse cara para trás. Eu vou assumir essa despesa, essa dívida. Então, isso faz com que a gente sofra muito, porque eu gostaria de atender as 20 denúncias de maus tratos e poder resolver todos os casos. Infelizmente, eu não vou conseguir resolver todos. Vereador, tem assim umas situações que a gente chega até a duvidar da humanidade do ser humano, né, da pessoa. Pegar uma ninhada de cachorro, colocar dentro de um saco, amarrar a boca do saco e jogar dentro de um rio. Pelo amor de Deus. E eu já... Ela deve ter visto muita coisa assim de partir o coração. Muitos casos. Inclusive, recente, né? Tem um caso de um jovem até com uma carreira brilhante, passando por uma fase difícil,
separou da namorada, tinha dois poodle pequeno, porte pequeno, de 4 quilos, macho. Ele botou dentro do saco plástico separadamente e foi jogar, botou numa lixeira e foi jogar ali na compensa. As câmeras viram, né? Alguém passou, a sorte não se asfixiaram esses animais, porque cedinho alguém passou e viu o balde se mexendo, abriu e eles saíram de dentro. Os 2 poodles, lindos cachorros. E aí me procuraram, às 9 horas mais ou menos, 8h30 eu cheguei por lá, a gente fez uma busca, conseguimos localizar um dos animais, o outro sumiu. E eu fui encontrar, tratei, estava doente, esse animal estava muito doente, com erliquiose, muito anêmico, desnutrido, com carrapato, com tudo que ele tem direito. E fui encontrar 4 dias depois, só que muito tarde, ele não resistiu e morreu no dia seguinte. E esse outro que sobreviveu, ele hoje está numa casa, já tem aí 3 meses que isso aconteceu, está muito feliz, trouxe alegria para essa família que tinha perdido um poodle também no mesmo perfil. Amo esse animal. Então veja, um jovem desse, eu consegui prender esse cara no aeroporto, ele estava fugindo, tá? Ele tinha viagem marcada quando isso viralizou, o vídeo dos animais amarrados dentro do saco de lixo, viralizou nas minhas redes sociais e Manaus toda ficou sabendo. E alguém reconheceu a história, morava perto da casa dele, denunciou, ele está viajando hoje à noite. Está indo para o aeroporto, vai para São Paulo, ele estava saindo de Manaus. Aí eu caminhei aqui para o aeroporto para tentar localizar, pela placa do veículo que ele embarcou do táxi, a gente foi, liguei lá para um trabalho de investigação mesmo, liguei para o motorista do aplicativo, o cara disse, olha, eu levei tal hora e tal, aí nós já estávamos voltando do aeroporto quando eu fiz a última ligação, ele disse, não, ele vai, eu levei e deixei ele no aeroporto. Aí ele já estava disfarçado no aeroporto, já sabia nas redes sociais muito, já estava disfarçado com outra roupa, que não foi a mesma que ele saiu de casa, que eu tinha as imagens, e a gente conseguiu identificar e prendemos ele. Esse cara acabou com a vida dele, né, não ter feito isso com os animais. A gente recuperou um dos animais, o outro morreu, mas a vida dele acabou aqui, porque toda Manaus soube do que ele fez, é uma coisa absurda, né? E esse foi um caso assim que marcou muito. O outro caso aconteceu há pouco tempo, há 30 dias. Eu recebi uma ligação de pedida de ajuda. Na realidade, esse casal queria doar um animal doente. O animal estava com sinomose, que é a doença mais grave. Mas os sintomas que ele tinha ali era perda de movimento, só isso. Um animal de porte grande, 18 quilos, porte médio, 18 quilos. E a família, eles me ligaram e eu disse, olha, eu consigo dar o atendimento veterinário, eu consigo ajudar vocês. Quando eu falei, eu consigo, vocês querem? Eu mando pegar amanhã. Ele, não fez muito interesse, não, tu desligou. E no dia seguinte, de manhã cedo, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, eu recebo em média 300 mensagens por dia no WhatsApp. Uma das pessoas era uma conhecida e disse, olha, abandonaram um cachorro ontem à noite dentro de um saco de fibra, um cachorro grande, e jogaram na lixeira viciada. E nós tiramos ele ontem à noite mesmo, nós vimos se mexendo ali, nós colocamos debaixo de uma caixa grande, caixa d'água grande, para proteger do sol e da chuva da noite. O senhor pode vir aqui? Eu fui lá. Chegando lá, o cachorro, lindo cachorro, sem raça definida, um caramelo, só estava sem movimento. E magro, né? Mas não tinha outros sintomas graves, né? E aí eu por ali fui investigando, consegui saber onde ele morava, o telefone, e quando eu peguei o telefone no WhatsApp que eu peguei para ligar para ele, eu percebi que era o mesmo telefone da pessoa que me procurou ajuda, me pediu ajuda. Aí eu entendi tudo, né? Aí eu conferi, você sabe quantos minutos da hora que eu falei com ele para ele jogar o animal lá? Meia hora. Em meia hora ele resolveu, ele decidiu. Ele escolheu não receber ajuda, não enfrentar o obstáculo, a doença, e se desfazer, né? Bem fácil para essas pessoas. E aí eu tentei dar o flagrante, tentei localizar ele, não peguei a pessoa, né? Eu queria prender ele, E o prazer quando faz esse tipo de coisa é botar o cara para menos dormir uma noite na cadeia. Eu pago para isso, se for preciso, que dá nojo desse tipo de gente. Infelizmente ele percebeu que eu estava armando ali para pegar ele no flagrante, perdi o flagrante, não consegui, mas ele está respondendo. E o cachorro está andando, o cachorro está muito bem. O cachorro voltou a andar, que é uma doença que tem pouca chance de recuperar. O cachorro voltou a andar em menos de 10 dias. Hoje ele já está em processo de vacinação. Coisa mais... Atenção, carinho, amor. Carinho, o cara alegre, um cachorro brincalhão.
Então, meu irmão, eu fico assim, triste com certas pessoas, porque uma pessoa que comete esse tipo de crime, ele tá se condenando por vários anos de desgraça na vida dele. Quem desiste do animal dessa forma covarde, ele está plantando anos de decadência. Anos de decadência, eu não tenho dúvida disso. Porque nós passamos por fases difíceis na vida. Eu já passei por várias na minha história. Várias coisas bem. Passei por fase, quando eu saí do mercadinho, que falamos há pouco, eu estava na minha casa com em média 63 animais. Vivendo de 2 salários mínimos, mas eu nunca, por mais que eu desse naquele momento difícil da minha vida, eu servia uma ração de última qualidade, mas não faltava água, não faltava abrigo, não faltava o banho com sabãozinho. E eu não me acovardei. E uma pessoa, um cachorro só. Alguém oferece naquele tempo, lá no meu tempo, não tinha as redes sociais, não tinha esse apoio que nós hoje oferecemos da instituição de rua. E o cara fazer isso, botar num saco, fechar e jogar no lixeiro. Então, um cara desse é amaldiçoado. Ele vai pagar um preço muito alto. Além do que ele paga aqui no dia a dia dele, ele vai pagar, né, para o Criador. Isso eu não tenho dúvida. Vereador, está em vigor uma lei de sua autoria que torna obrigatória a prestação de socorro pelo atropelador aos animais atropelados no âmbito do município de Manaus. Como é que é a questão da fiscalização? Qualquer pessoa que assistiu um atropelamento e esse motorista não prestar socorro, ele pode tirar a foto da placa do sujeito lá, do animal nas condições, e na primeira delegacia, se der tempo, se ele for a tempo na delegacia, ainda dá o flagrante, ainda descobre, ainda vai ser preso. Né? Caso contrário, ele vai responder, se não pegar no flagrante, ele vai responder. Então qualquer pessoa pode fazer isso. Acho que muita gente pensa assim, eu vou prestar o socorro e eu vou levar para onde? Como é que funciona isso hoje em dia? Esse é o grande gargalo. Hoje, vários animais são atropelados nas ruas da cidade. Né? O Estado e o município oferece essa estrutura, esse hospital, esse espaço clínico. Né? Mas existe hoje, por exemplo, como existe a ONG de Rua, que é uma instituição que está desde 2016 e que hoje oferece consultas gratuitas para animais carentes, animais de rua. O que vai exigir da pessoa, de cada um do cidadão, é um pouco de sacrifício. É sair da zona de conforto para fazer um curativo 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia naquele animal, é servir o remédio na boca conforme, né? É se deslocar, botar uma fralda no animal, quando é o caso o animal está sem movimento. Então, assim, eu sei que é muito difícil. Como é difícil também para alguém que está na rua dirigindo, às vezes numa situação difícil, e o animal atravessa na rua, ele acabou atropelando sem querer, mas o ato dele de sair do veículo, de retirar o animal dali, e vai chegar pessoas e ele pegar informações e olha, aconteceu, para onde eu levo, o que eu faço? Sim. Isso faz a diferença. Sim. Isso faz a diferença. Ao invés de simplesmente bater, passar por cima e ir embora. Como tem casos aí que o cara atropela de propósito. O cachorro estava no meio, estava ali no canto. Ele saiu da reta que ele estava, foi para passar por cima do cachorro na rua e foi embora. De propósito. Já vi vários vídeos desse aí. Meu Deus do céu. Em fevereiro desse ano, o senhor também protocolou um projeto de lei que proíbe o acorrentamento de animais que vivem em áreas de risco em nossa cidade. E aí a gente acompanhou toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul e muitos animais ali perderam a vida. Porque estava acorrentado. Aparentemente, quando nós desenvolvemos esse projeto em Manaus, ele foi pensando naquele deslizamento que aconteceu ali na zona leste. Zona leste. Que morreram algumas pessoas e animais também. Quando nós sentamos para debater sobre esse projeto, detalhes desse projeto, e eu achei assim, eu gosto meus projetos são bem firmes, eu não gosto de projetos simples, de nome de rua, essas coisas, não sou muito. Eu gosto de projetos que sejam eficazes, né? E aí eu até fiquei, será que isso é importante? Poxa, mas... E aí a minha assessoria, não, Kennedy, é importante e tal. Em seguida teve a tragédia aqui, né? Pouco tempo depois teve a tragédia
E eu olhei e digo, meu Deus, como é importante esse projeto, como é importante esse projeto. E eu, assim, foi um projeto que eu considerei um projeto simples, mas nós vimos aqui várias dezenas ou talvez centenas de animais que estavam acorrentados no momento da tragédia. Se eles estivessem soltos, eles teriam escapado. Então, é importante sim. Falando sobre o Anjos de Rua, quais são os tratamentos ali que vocês oferecem? Tem a castração, hoje vocês são referência nessa questão da castração. E que outros tratamentos ali vocês oferecem no Anjos de Rua? A Anjos de Rua é uma instituição que ela iniciou em 2016. Eu fui o fundador dessa instituição, hoje sou voluntário. A instituição ela iniciou oferecendo o controle populacional através das castrações. Fazer com que as pessoas de baixa renda, animais de rua, protetores de animais, pudessem ter acesso a uma castração, a esse serviço mais barato, né? Hoje a instituição já consegue oferecer atendimento veterinário gratuito para animais carentes e animais de rua. Alguns procedimentos, como tratamento de TVT, que é uma doença, o tratamento é um tratamento caro, nós conseguimos esse tratamento com valor bem mais acessível para animais carentes. Dentre outros serviços que nós oferecemos, inclusive medicamentos com valor mais acessível, tudo aquilo que tiver dentro do alcance, a gente vai sempre buscando mais para poder estimular essas pessoas que já fazem um bom trabalho, esses que são chamados de protetores de animais, ou qualquer pessoa que gosta, que tem o seu animal e que passa por dificuldade, ele tenha esse porto seguro para poder atender o seu animal. Procedimentos cirúrgicos vocês fazem também? Inclusive procedimentos cirúrgicos também. Hoje são quantos veterinários ali na Anjos de Rua? Hoje nós temos 4 cirurgiões e 3 para atendimentos de consulta, né? Atendimentos. Muitos veterinários estão praticamente recebendo a prática com vocês ali. Nós temos, como são feitas muitas cirurgias ao dia, então hoje o número de cirurgias, eu acho que dentro de Manaus não tem uma clínica que consiga fazer o número de cirurgia que nós fazemos por dia nesse segmento principalmente de castração, piometria, né? Então hoje um veterinário que trabalha na instituição de rua, ele se torna um especialista naquele segmento ali de esterilização. Só de ficar assistindo ali, ele já tem uma habilidade muito grande. Uma habilidade muito grande. Muito né? grande. Que maravilha. Animais em situação de rua, de abandono. Esse é o critério de atendimento. Isso, animais de rua. E de pessoas carentes, né? Tem tantas pessoas que tratam tão bem seus animais, que tem pessoa desempregada, pessoa com salário ou com menos, que vivem de bico, mas você vai na casa dele, o chão tá limpinho, o animal tá banhado, ele pode usar aquele sabonete de coco, né, que é um sabão barato, mas mantém seu animal limpo. Ele não consegue servir ração para ele de primeira, ele consegue servir um restinho de proteína ali, seleciona para ele. São cuidados. Então, a hora que essa pessoa precisa de ajuda, o animal adoece por algum motivo, ele ter aonde recorrer, onde tratar o animal. Porque o mais difícil é o deslocamento, é a pessoa ter a iniciativa de sair e buscar ajuda, né? E nós temos essa ajuda para dar para quem procura. Há planos de expandir o Anjos de Rua para o Amazonas? Recentemente nós fizemos uma reforma e nós conseguimos instalar 3 consultórios e mais uma bancada grande para atender até 10 animais, né, no soro. É um espaço que nós não tínhamos antes, né? E, claro, nós temos sonho de fazer mais, de oferecer mais serviços, inclusive algumas especialidades que não tem, algumas que não tem nem em Manaus ainda. Nós temos esse sonho e a gente vai lutar para poder oferecer isso para os nossos animais. Na Câmara Municipal, o senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente. E aí eu pergunto para o senhor, quais os avanços em termos de políticas ambientais e de proteção animal o senhor tem percebido ou, a partir do seu mandato, o senhor conseguiu implementar? Olha, hoje nós temos vários projetos de lei. Eu acho que eu sou o terceiro dentre os 41, eu acredito, eu não tenho certeza, sou o terceiro com o maior número de projetos de lei. Nós temos muitos projetos relevantes, como esse que nós falamos agora. Inclusive, um que eu considero mais importante é o que normatiza o comércio e a adoção de animais, né? Que é o grande câncer da questão animal.
Temos muitos avanços. Hoje, Manaus, por exemplo, a esporotricose, que é uma doença que chegou há pouco tempo no nosso estado e que avançou muito, né? E é muito difícil de tratar, inclusive em todo o país. Hoje a Prefeitura de Manaus oferece a consulta, o exame, o medicamento, no caso, se for a eutanásia e a cremação do corpo. Todo o processo. Eu destinei uma emenda para montar um laboratório. Antes, a prefeitura dependia de um instituto para fazer esse exame e sair com 20 dias. Hoje sai em 24 horas. Né? Tem um canal de atendimento. Manaus hoje, há pouco tempo, foi a primeira praça pet inaugurada aqui no Dom Pedro. Houve vários avanços. É claro que a gente precisa de muito mais. Na questão ambiental, eu fico muito... me sinto muitas vezes impotente, porque questão ambiental geralmente são coisas muito grandes. Por exemplo, quantas áreas de preservação nós temos invadidas dentro de Manaus? Quase todas. As pessoas jogam lixo todos os dias, à noite. Você vai no distrito industrial, em áreas mais escuras. Geralmente as áreas de preservação são áreas que têm pouca iluminação por conta das árvores. E você vê um monte de lixo, as pessoas, resto de obras. Então é um caminho muito difícil. Hoje, se fosse a minha vontade, as nossas propostas, todas as áreas teriam o cordão de isolamento, teria alambrado, todas as áreas receberiam monitoramento por drone, né? Porque diariamente estão invadindo. Se você diariamente não tiver equipes rodando, vários veículos, várias pessoas com drones ali fazendo aquela vistoria diária, os caras vão invadindo. E principalmente a conscientização da população de não jogar os seus resíduos, de tentar selecionar seus resíduos e não jogar nos igarapés. Olha o que acontece na seca, essa última seca que nós tivemos aí, ali na saída do Igarapé de Educandos, lá no Tarumã mesmo, a quantidade de sacos plásticos, de garrafas PET que foram jogadas é muito grande. Então, e o orçamento, não só no Amazonas, não só em Manaus, mas no Brasil, para o meio ambiente, sempre é um orçamento absurdo, muito pequeno, que não dá para muita coisa. Você está diante de necessidades que precisam de muitos milhões, que são as áreas de preservação e todo esse aparato de monitoramento, né? Que são serviços caros, e você tem um menor orçamento, então é muito difícil. E principalmente um fator que é importante nós falarmos aqui, a questão da conscientização. A conscientização é tudo no meio ambiente. E é o que eu procuro fazer. Eu faço várias campanhas de conscientização, participo de todos os eventos a favor do meio ambiente, mas nós precisamos avançar muito, muito. Sabe o que eu percebo também, vereador? De vez em quando eu dou uma olhada ali pelas suas redes sociais. Como eu falei, eu moro ali próximo do Anjos de Rua também. Eu acho um trabalho assim fantástico, sensacional. Eu não percebo o senhor muito midiático, digamos assim, não se aproveitando de determinadas situações para obter likes, curtidas, chamar o holofote. O senhor prefere arregaçar as mangas e resolver o problema. Olha, hoje eu não consigo, por mais, com todo o recurso que eu tenho, com tudo que a Câmara pode me favorecer como vereador de mandato, é insuficiente para mim atender todas as necessidades da cidade. Então eu procuro me entregar de corpo e alma e focar tudo que o mandato me oferece para a questão da causa animal. Eu vou dar um exemplo disso. Agora, com essa questão lá em Porto Alegre, com essa enchente, com todo esse prejuízo, essa tragédia, eu tive muita vontade de poder ir lá fazer alguma coisa. Mas eu só iria, como eu sou uma pessoa que eu sou de fazer, eu só iria se eu tivesse uma mega estrutura para levar um helicóptero, para levar uma equipe de pessoas. O que é que eu fiz? Eu estou ajudando a equipe do Bombeiros Civis que estão lá. Tem alguns bombeiros civis aqui do Amazonas, sendo voluntários lá. E dentro das possibilidades, me preciso de ajuda, eu mando ajuda financeira para que eles possam fazer um serviço.
Enquanto isso, eu estou aqui na cidade dando o apoio que todos os dias os nossos animais precisam desse apoio e que normalmente o que eu ofereço não é o suficiente, está muito longe de ser o suficiente. Então é só uma questão de lógica. Eu vou sair daqui para fazer uma média, para dizer que eu senti pena. Claro que eu sinto pena dos meus colegas, do nosso irmão do sul do país, daqueles animais, cenas horríveis de animais ali, mas aqui eu faço muito mais. Aqui na minha cidade, que tem todos os dias tem animais precisando de ajuda, do que ir para lá fazer média. Eu não vou, no meu dia a dia de denúncia de maus tratos, já cheguei em situações onde eu poderia prender uma pessoa e eu chamar a atenção da mídia e eu ganhar muito like com isso. Eu não faço isso para prejudicar uma pessoa de forma alguma. Eu já voltei, a pessoa estava prestes a ser presa, a polícia estava lá para prender, para dar o flagrante numa pessoa que ela ia dormir na cadeia, e ela veio humildemente comigo, me pediu desculpa, eu errei, eu sei que eu errei, e a polícia, eu digo, não leva não, eu vou conversar com ela. Mas outra pessoa com essa oportunidade ia tirar uma foto na delegacia prendendo uma pessoa que errou, que assumiu e que tenha condições de contornar. Isso eu faço várias vezes, já passei. Então, eu preciso de mídia, as pessoas precisam saber o que eu faço, o meu trabalho, é importante a gente divulgar. Mas eu tenho muita coisa nas minhas redes sociais, eu não preciso prejudicar uma pessoa, não preciso me aproveitar de uma situação, de uma tragédia, para me ganhar visibilidade com isso. Então eu acho, pessoas que fazem esse tipo, que tem esse comportamento, a gente deve sentir nojo dessas pessoas. Aproveitar da desgraça de pessoas, do sofrimento de pessoas para ganhar like em cima disso. Isso eu não faço de jeito nenhum, porque eu gosto de mostrar serviço. Eu gosto que as pessoas me veem com a mão na massa, né? Foi como eu me acostumei, toda a minha carreira foi metendo a mão na massa. Não vai ser diferente agora. Nós estamos às vésperas aí de mais um processo eleitoral. E mais uma vez o senhor vai ser avaliado, digamos assim. De 4 em 4 anos passa por essa avaliação. E eu entendo que a política ela é um meio. A política em si ela é muito bonita, a política. Ela é um meio para que, através da política, você consiga apresentar projetos, você consiga, junto com o executivo municipal ali, você consiga, de alguma maneira, melhorar a vida das pessoas, né? Em comunidade, enfim. Infelizmente, muitas pessoas acabam entrando na política para se promoverem, né? Usam a política, geralmente já são pessoas que têm negócios e que vão aumentar ainda mais ali, vão enriquecer, digamos assim, dentro da política. É um jogo, também é um jogo que tem as suas regras e é preciso entender como é que isso funciona, mas quem teve educação, eu penso isso, quem teve educação, quem teve pai e mãe presente na vida dizendo não faça isso, não faça aquilo, não pegue o que não é seu, que chegava em casa com um objeto que não era seu e a mãe ia lá e fazia você devolver no outro dia, ou seja, eu acho que quem tem educação não se vende. Apesar de todas as oportunidades que podem aparecer ali dentro da política, todas as facilidades e as portas que se abrem, eu acho que uma pessoa que tem princípio mesmo, de verdade, que tem educação, ela não se vende. E eu queria perguntar para você, que princípios, se hoje fossem te colocar na parede, entendeu? Assim, para você abrir mão de certos princípios, você diria, eu não quero mais a política. Olha, quando nós começamos o nosso bate-papo, eu falei que eu fui candidato a deputado estadual lá ainda no interior, lá na região do Rio Madeira. Talvez se eu fosse eleito naquele tempo com o objetivo de melhorar a economia da região do Rio Madeira, que estava em decadência, talvez eu não seria um bom político, né, um bom parlamentar. A política que me motivou, que me elegeu vereador, foi a causa animal, como eu contei aqui. Uhum. Então, assim, eu tenho um motivo especial. A minha política é uma política feita com amor. E tudo aquilo que o meu mandato me proporciona, eu direciono para a minha causa, né?
Então, existem algumas coisas que me incomodam. Eu fui empresário, eu tenho meus princípios comerciais. O comerciante ele precisa ter crédito, ele precisa ter palavra, né, para que ele possa ser bem sucedido. Eu fui um comerciante bem sucedido, então eu tenho esse princípio. E na política, infelizmente, tem algum jogo de cintura, algumas coisas que por essas questões partidárias e tudo mais, escolhas, traições, que nós não estamos acostumados com isso. Uhum. Então eu, no começo do mandato, eu me senti muito mal com algumas situações que eu via, comportamento de pessoas, né, dentro da política, e eu cheguei a dizer, meu Deus, isso não é para mim, esse mundo não é para mim. Mas quando eu percebi que as vantagens que eu tenho, eu poderia salvar vidas, né? As vantagens de ter, por exemplo, a verba SEAP, que eu tenho veículos, tenho combustível, tenho motoristas para me salvar, para me transportar animais, e tudo aquilo que eu posso fazer a favor dos animais. Então eu me convenci que vale a pena eu estar lutando por essa bandeira, né? Eu gostaria que cada um dos parlamentares tivesse uma bandeira e pudesse fazer o mesmo, que aí nós teríamos uma cidade maravilhosa. Porque cobrar só do executivo e não participar, não trazer propostas voltadas ao teu segmento, não é uma coisa boa. Eu acho que hoje são 41 vereadores. Quem é muito vereador é assim. São muitos vereadores, como tem muitos deputados, né? Mas se cada um fizesse direitinho o seu papel, se entregasse, se especializasse naquele segmento, nossa cidade seria maravilhosa. Seria maravilhosa. Então, hoje eu sou muito feliz do que eu consigo fazer, do que eu consigo transformar através do meu mandato. Por exemplo, hoje eu tenho mais de 300 animais na minha responsabilidade, né? Eu preciso trabalhar muito para me manter esses animais, que podem durar 10 anos, 12, 15 anos na minha vida. Então foi uma dívida, uma herança da política que eu estou levando comigo e que eu não sei como é que vai ser depois. Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou trabalhando e eu tenho certeza que quem acompanha, quem ama os animais de verdade, eles vão saber me julgar da forma que eu preciso, da forma que eu mereço. Conversamos com o vereador Kennedy Marques. Desejo uma boa sorte para você, quero lhe parabenizar pelo trabalho já realizado também. Achei muito bacana você dizer que é a sua causa, né? E você não mede esforços para trabalhar dentro da sua causa, porque algumas pessoas podem até dizer assim, mas poxa, tanta dedicação, tanto esforço, né, para cuidar de animais. Com certeza você já ouviu isso. Muitas vezes, né? Quando alguém me pergunta por que você não cuida de criança, eu digo, e você cuida? Nunca. Quem questiona, quem pergunta, nunca faz. Então, cada um escolhe aquilo que quer fazer, né? Tem pessoas que escolhem fazer besteira, tem pessoas que escolhem usar droga, tem pessoas que escolhem ser um alcoólatra. Eu escolhi fazer o bem. E fazer o bem para os animais, eu vou estar cuidando da saúde pública, eu vou estar cuidando da economia da nossa cidade, manter uma cidade limpa, né, arrumada. Eu vou estar cuidando de pessoas que amam os animais. Então, quando a gente cuida dos animais, nós cuidamos da cidade, das pessoas e da gente mesmo, principalmente. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu amo o meu próximo. Mas quando o teu próximo está precisando da tua ajuda, você quer distância. É verdade. Acontece muito isso. Vereador, muito obrigado por esse papo maravilhoso, gostoso aqui no Bobcast. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Forte abraço. Semana que vem tem mais Bobcast, o podcast do Bob Lester.